Miura, uma marca de automóveis brasileira fundada no Rio Grande do Sul, para a produção dos mais férteis e criativos modelos esportivos de pequena série. Com desenhos próprios em fibra de vidro, também foi pioneira em algumas tecnologias. Chegou a investir em bugs e a história dos esportivos Miura começou quando dois empresários gaúchos da Besson Gobi SA decidiram expandir os negócios de uma loja de bancos e acessórios automotivos, com o intuito de produzir um esportivo nacional com desempenho marcante e acabamento refinado, para suprir, em parte, a necessidade do mercado interno, pois o país impunha restrições à importação e, por isso, ter um esportivo ou um carro de luxo nos padrões europeus era quase impossível. O nome Miura é uma raça de touro bravo, originário da Espanha. Para o projeto, foi contratado Nilo Lachuk, estilista que participava dos projetos de ônibus da Marco Polo. Depois de quase 2 anos, seria apresentado o primeiro Miura, o Sport, em 1977, inspirado no design dos Lamborghini Huracan e Countach e Mazda RX-5. Apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, se tornou uma das sensações do evento pelo visual moderno e arrojado. Com a memorável frente em formato de cunha, trouxe soluções técnicas e estéticas modernas e originais, algumas delas só começando a ser difundidas nas décadas seguintes. Faróis escamoteáveis, limpadores escondidos entre o capô e o para-brisa, as lanternas traseiras eram projetadas com exclusividade para acompanhar o desenho do para-choque em plástico injetado e rodas de aro 14. O acabamento interno revestido em nylon, incluindo detalhes no painel, laterais e teto, e com assoalho acarpetado. Se o Miura chamava a atenção no seu lançamento pelo visual e acabamento, o mesmo não podia ser dito sobre o desempenho, pois assim como vários outros fora de série, o Miura Sport também possuía uma base mecânica da Volkswagen, sem nenhuma novidade. No caso, o motor era 1.6, 65 cavalos, com desempenho bem básico, acompanhado também do câmbio manual de 4 marchas. O Miura era bem acabado, mas o fabricante resolveu alterá-lo em 1979, elevando o teto em 3 centímetros e substituindo o painel modular por um desenho mais convencional. O interior foi revestido de couro. Apresentado no 11º Salão do Automóvel, o modelo ficou conhecido como Miura 2. No evento, também foi apresentado um protótipo do modelo, equipado com o motor do Passat TS, concebido para compensar o baixo desempenho do motor refrigerado a ar. Seria lançado no ano seguinte como Miura MTS. A menos do motor mais moderno refrigerado a água, com 4 cilindros em linha e 96 cavalos montados na traseira, toda a mecânica restante era originário do Volkswagen Brasília. A carroceria de fibra de vidro foi aliviada em peso e recebeu novo layout. Ganhou nova grade na dianteira, através da qual ficava o radiador de água, lanternas avançando pelas laterais, discreto spoiler, janelas traseiras maiores, ponteiras nos para-choques e retrovisores com regulagem elétrica. O painel de instrumento foi elevado 5 centímetros para aumentar o espaço das pernas. Os dois modelos Miura se constituíram em efetivo sucesso de mercado, com quase 1.000 unidades fabricadas em 4 anos, muitas delas exportadas para a América Latina, mas também em Portugal e Kuwait. Em 1981, seguindo a nova tendência, os dois modelos passaram a ser oferecidos em versão a álcool, e no 12º Salão foi apresentado um carro totalmente novo, o Miura Targa 2x2, com teto rígido removível de fibra de vidro, primeiro modelo com motor dianteiro da marca. Substituiu a mecânica Brasília pela do Passat GTS, montado sobre um chassi tubular perimetral projetado pela própria empresa. Tinha tração dianteira, motor 1.6 a gasolina de 76 cavalos ou 1.5 a álcool de 65 cavalos. Trouxe travas e vidros elétricos, encosto dos bancos com regulagem contínua, estofamento de couro ventilado, vidros verdes, para-brisa laminado degradê e computador de bordo com 11 funções.
Também o Miura MTS foi modificado. O teto foi mais uma vez elevado em 4 centímetros, melhorando o espaço interno e ampliando a área das janelas. Em 1983, a linha de modelos seria ampliada com 3 novidades baseadas no primeiro Miura Targa. As versões teto rígido e teto solar e um conversível, chamado simplesmente Spider, com capota de acionamento manual confeccionada em seda de paraquedas com forração interior. Antes de terminar o ano, na primeira feira do automóvel a álcool, a empresa lançou mais um carro, um conversível de menor preço sobre plataforma Brasília e sem faróis retráteis, chamado Cabrio. Apesar de mais barato, não teve a esperada acolhida do mercado e foi retirado de linha meses depois. Em 1984, Targa e Spider receberam alguns melhoramentos, dentre os quais retrovisores anti-ofuscantes, abertura elétrica do porta-malas e tampa de cobertura da capota quando aberta pintada da cor do carro. O novo motor Volkswagen 1.8 do Gol GT, Passat, Pointer e recém-lançado Santana passou a ser oferecido como opção. Ao mesmo tempo, os modelos antigos com motor traseiro saíam de linha. Foi da Miura, uma das principais atrações do 13º Salão do Automóvel, no final daquele ano. O ousado Saga GT de 4 lugares com motor Santana 1.8, suspensão do Gol GT e avançados recursos tecnológicos, dentre eles telefone sem fio, abertura das portas por teclado, computador de bordo com 7 mensagens e sintetizador de voz, lembrando ao motorista a necessidade de apertar os cintos, soltar o freio de mão, trancar as portas e abastecer. Ele não apresenta maçanetas externas nas portas. Para abri-las, basta acionar o controle remoto. Em outras palavras, o Miura fala com você. Verifique a temperatura do motor. Em 1985, buscando ampliar sua área de atuação, a Besson Gobi entra no mercado de bugs, lançando o Galgo. Como era tradição da empresa, o carrinho ganhou um desenho bastante original. O negócio, que duraria 5 anos, seria vendido em 1990. Graças à ágil política de lançamentos e permanente atualização dos modelos, a empresa terminou o ano como maior fabricante nacional de veículos fora de série, reconhecida pelo luxo e requinte de seus produtos, a ponto do Saga, um dos carros mais caros do país, ser seu modelo mais vendido. Em 1986, em seu auge de sofisticação, o Saga chegou com ar-condicionado, direção hidráulica, teto solar e todos os recursos eletrônicos inseridos no modelo anterior. Célula fotoelétrica para acendimento dos faróis, abertura das portas por controle remoto. Para coroar tantas novidades, a empresa preparou para o 19º Salão do Automóvel o Miura Saga 787, anunciado como a evolução do Saga. 5,5 cm mais curto, foi apresentado na cor dourada, com interior monocromático em couro marrom claro, equipado com turbocompressor. Externamente, o 787 se diferenciava pela terceira porta, sobre o qual foi montado um enorme aerofólio, e pelas luzes de posição em neon, situada em 2 faixas delgadas sobre o para-choques.
No 15º Salão do Automóvel, em novembro, foi lançado o chamado Saga 2, versão atualizada do Saga, absorvendo todas as novidades até então introduzidas na linha, além de adotar um discreto aerofólio sobre a tampa do porta-malas. O carro mudou drasticamente o visual da capota, onde para-brisa e vidros traseiros foram montados em sequência, sobrepondo-se às colunas, dando a impressão de peça única. Solução a um só tempo ousada e elegante. Na Feira Brasil Transpo de 1989, foi a vez do Top Sport, um pouco mais largo e arredondado e com as laterais levemente curtas e faixas de neon percorrendo toda a largura do carro, na frente e atrás. Finalmente, em 90, no 16º Salão do Automóvel, foi apresentado o X11, oficialmente lançado em junho seguinte, versão mais leve do X8, com maior área de entrada de ar para o motor e grande aerofólio traseiro, porém sem ar-condicionado e alguns outros acessórios, de modo a obter melhor desempenho esportivo. A empresa também passou a oferecer para todos os modelos, como opção, ABS, pela primeira vez no Brasil, injeção eletrônica, piloto automático e amortecedores reguláveis. No início de 1990, o presidente eleito Fernando Collor de Mello decidiu não apenas liberar, mas também facilitar a entrada no Brasil de carros importados, retirando impostos protetivos à indústria nacional. Tal fato atingiu quase todas as marcas que tentavam se erguer, dentre elas a Miura. Um dos proprietários da Miura levou a Brasília um modelo Miura para entregá-lo a Collor. A ideia era entregar o carro para o presidente para que ele visse os equipamentos e o capricho, e assim admitisse algum tipo de benefício para os pequenos fabricantes brasileiros. A empresa lançou campanha publicitária nacional em meados de 91, mostrando as vantagens, inclusive em preço, dos seus carros ultra-equipados frente aos importados. No entanto, o mercado não respondeu aos seus apelos, com a produção caindo drasticamente. Determinada a não acumular prejuízos, a empresa encerrou a produção naquele mesmo ano. A Besson Gobi, porém, não se afastou do setor. Ao invés disso, não só obteve a representação local dos jipes Niva e automóveis Subaru, como também preparou para retornar como fabricante. Assim, ainda em 92, a empresa entrou no mercado de transformações, lançando em setembro a cabine dupla BG Truck, construída em 4 versões a partir da picape Chevrolet D20. Era seu objetivo continuar oferecendo produtos diferenciados, por isso equipou-a com diversos itens sofisticados vindos do Miura. As picapes BG foram produzidas por 4 ou 5 anos, quando a Besson Gobi, por fim, cessou suas atividades como fabricante de veículos. Em 16 anos de fábrica, cerca de 10.600 unidades, um terço delas da linha Targa, que foi a de maior sucesso, foram produzidas. Muitas delas ainda circulam em todo o Brasil, e alguns países como Argentina, Bolívia e Paraguai, e até em Portugal e nos Estados Unidos. Em 2007, a marca Miura foi adquirida da massa falida da Besson Gobi SA pela empresa Rangel e Lima Indústria de Veículos Limitadas. A partir de então, começou a trabalhar em 2 novos modelos, Miura M1 e Miura M2. Porém, ainda sem novidades. Obrigado por assistir. Deixe seu like.